Maturidade. Tema importantíssimo, tema fundamental, e hoje a gente vai iniciar uma nova série de mensagens, 4 mensagens, começando com essa mensagem, encerrando com o 4º domingo de novembro, onde nós vamos tratar sobre a questão da maturidade. Esse tema ele é um tema muito importante, porque ele afeta a nossa vida espiritual, ele afeta a nossa vida social, ele afeta os nossos relacionamentos, ele afeta a maneira como a gente enxerga o mundo, ele afeta a nossa felicidade, a nossa maneira de olhar para as coisas e de sentir as coisas que a gente olha, as coisas que a gente vê. Ele afeta praticamente todas as áreas da nossa vida, e quando a gente analisa, a gente lê, a gente reflete sobre isso, a gente vê estudiosos que falam sobre isso, a gente percebe que nós estamos hoje vivendo uma crise nessa área. Nós vivemos uma crise nessa questão da maturidade. Eu trouxe 2 tanto psiquiatras e que também escrevem e também trabalham esse tema voltado para a maturidade, para a gente refletir a partir deles. Um deles é Flávio Gikovati, que é um psiquiatra brasileiro. Ele trabalha, hoje ele tem um programa na CBN, é uma rádio muito famosa lá para cima, que infelizmente ainda não tem afiliada dela no Rio Grande do Sul, mas seria tipo a Band News da Globo, como se fosse assim. E ele tem uma definição muito interessante sobre maturidade, que eu achei que é interessante para a gente dar o ponto de partida na nossa reflexão. Ele define maturidade como sendo o atingimento de um estado evolutivo. Então, é algo que você vai adquirindo ao longo da sua vida, no qual nos tornamos mais competentes para lidar com as dificuldades da vida, ou seja, são as mesmas dificuldades, as dificuldades elas não mudam, o que muda é a maneira como você lida com isso, a maneira como você responde a essas dificuldades, e por isso mesmo, com maior disponibilidade para usufruir de seus aspectos agradáveis. Eu gostei dessa definição porque ele fala que a gente tem às vezes os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai amadurecendo, nós conseguimos discernir, separar uma coisa da outra para que a gente consiga aproveitar as coisas boas que a vida oferece para a gente. Dentro dessa definição dele, eu percebo que é exatamente o contrário daquilo que a gente chama de picuinha. Aquela coisa assim, de que a gente fica, às vezes, se atendo a pequenos detalhes, a coisas bobas, a coisas quase que insignificantes, mas que a gente foca tanto naquilo, que são coisas ruins que fazem com que a gente passe a sofrer ao longo da nossa vida. E, de repente, quando a gente pensa assim, por que eu estou sofrendo? Você descobre que é ruim, mas não é tão ruim quanto você pinta que é. É desagradável, mas não é tão desagradável como parece que é. Maturidade é a gente conseguir entender esses percalços da vida, essas dificuldades da vida, essas coisas que a gente tem que aprender a lidar com elas no nosso dia a dia, mas não fazer disso o foco, a definição de como a gente sente a nossa vida, como a gente pensa a respeito das coisas. Por isso eu gostei muito dessa definição, e quando a gente olha para a nossa crise de maturidade que a gente vive hoje, característica da época que nós estamos vivendo, a gente descobre que nós muitas vezes criamos problemas que não precisavam ser criados. E de repente a gente percebe que a gente sofre por coisas que assim, não precisava sofrer por causa disso, mas aí a coisa desanda de tal forma que você perde o controle disso aqui. E não resolvemos os problemas que a gente podia resolver. Tudo isso porque o nosso crescimento, ele não é holístico. O nosso crescimento, ele não é igual. A gente não está crescendo de maneira igual em todas as áreas da nossa vida. O que acontece é que às vezes a gente desenvolve uma área da vida que faz com que a gente tenha que enfrentar novos desafios e novas dificuldades, e não desenvolvemos outra, e faz com que quando a gente enfrente os novos desafios que chegam, a gente não está totalmente preparado
para essa situação. Então você imagina uma criança de 5, 10 anos de idade, ela não tem que preocupar em sustentar a casa, ela não tem que se preocupar em trazer comida para dentro de casa. Isso não faz parte das preocupações dela, não faz parte das ansiedades dela. Agora, quando ela atingir seus 18, 20, 25, 30, isso vai acontecer. Quer a pessoa esteja preparada, quer não. Ou seja, o avanço da idade, o avanço cronológico, o avanço do tempo, vai fazer com que essa pessoa tenha que dar respostas, por exemplo, à questão do sustento da casa. Se outras áreas da pessoa não foram desenvolvidas junto com o avanço da idade, quando chegar nesse momento de definição, a pessoa entra em crise. E aí, por falta de maturidade, começa a ter vários tipos de problema na vida dela. Tem um outro psiquiatra, médico psiquiatra espanhol, chamado Enrique Rojas. Ele é professor na Universidade de Extremadura, na Espanha. Ele é escritor e ele trabalha essas questões sobre vida, sobre maturidade, e ele traz esses elementos. E ele definiu, ou ele escreveu em um dos seus livros, uma coisa que eu achei muito interessante, que os problemas que nós temos enfrentados hoje, para que a gente possa ter uma vida de sucesso, nós precisamos enfrentar os seguintes problemas atuais. É o hedonismo. A gente já falou sobre a questão do hedonismo em algumas mensagens anteriores. Eu acho que ali em março ou abril nós trabalhamos especificamente essa questão do hedonismo, da pessoa estar centrando tudo em si, da pessoa estar buscando o prazer a qualquer custo. A permissividade, e a permissividade é uma coisa que a gente consegue perceber a cada vez, cada geração que passa a dificuldade que às vezes os pais têm em relação aos filhos, por exemplo, em dizer não e manter o não dito desde o início. Então, a nossa sociedade ela vai ensinando que tem que deixar, tem que permitir, tem que deixar acontecer, e a gente tem dificuldade de lidar com isso. O niilismo, que é o pensamento científico atual de que não existe Deus, não existe propósito, não existe nada, a gente está aqui para o acidente, a gente vai embora para o acidente, então nossa vida não tem sentido nenhum, e isso vai gerando uma série de angústias e que o ser humano não está dando conta de lidar com essa situação. A promiscuidade sexual, fruto da revolução sexual da década de 60, da década de 70, do surgimento da pílula anticoncepcional, que liberou outros movimentos de sexo livre, e aí a coisa foi avançando de uma maneira que a promiscuidade acaba tomando conta, não que não houvesse antes, mas agora de uma maneira estabelecida, de uma maneira liberada, e a gente não está dando conta de lidar com isso também. E o relativismo, a coisa de que não existe uma verdade. Existem verdades, existe a sua verdade, a minha verdade, que pode ser diferente da sua. Então, esse que não é cristão, o evangélico, ou praticante, vamos dizer assim, cientificamente ele chegou à conclusão que esses cinco itens são itens que a gente precisa lidar se nós quisermos ter uma vida bem-sucedida. Se a gente não conseguir lidar com essas coisas, a nossa vida ela vai ser uma vida muito mais difícil, uma vida de sofrimento, e aí eu acrescento uma vida de insucesso espiritual também, porque o sucesso espiritual ele também está diretamente ligado com a questão da maturidade, a gente vai ver isso daqui a pouco. E aí, esse Henrique Rojas, ele fez uma lista de 10 características de imaturidade, que nós enfrentamos hoje. 10, vamos dizer assim, características de maturidade fortemente presentes na nossa sociedade. E aí nós vamos dar uma olhada mais rápida em uma por uma. E aí, ao longo do nosso mês, nós vamos trabalhar essas características olhando para a Bíblia, a partir disso, de como a Bíblia pode trazer respostas para a gente, para que a gente pense e a gente possa trabalhar a nossa maturidade. A primeira característica, ele diz que é o descompasso entre a idade cronológica e a idade mental.
Exemplo que eu dei agora há pouco da criança. A gente vai crescendo, cronologicamente a gente vai avançando na idade, os desafios eles vão chegar, mas a gente não consegue emocionalmente avançar, mentalmente avançar de acordo com a nossa idade. E aí esse descompasso gera imaturidade, consequentemente gera problemas para a gente. Outro item que ele trabalha é o desconhecimento de si. A nossa geração é uma geração que tem muito mais dificuldade do que gerações anteriores de conhecer a si mesmo, de se entender, de saber por que sente o que sente, por que faz o que faz, por que age do jeito que age, por que decide as coisas que decide. Da onde que vem isso, por que isso está acontecendo. A gente cada vez menos conhece os nossos próprios limites. E isso faz com que a gente frequentemente avance sobre eles e sofra as consequências de passar por cima deles. Instabilidade emocional. A gente vai da euforia à melancolia, às vezes no mesmo dia, às vezes com um dia de diferença, às vezes com uma semana de diferença, e é aquela situação de que quem é a pessoa que eu vou encontrar quando eu encontrar com ela? Às vezes a gente encontra aqui junto, entre os irmãos, num domingo, e está tudo bem, tudo maravilhoso, a pessoa sorrindo, a pessoa alegre, não sei o quê. No domingo seguinte você chega todo feliz, a pessoa te joga lá embaixo. Você, por que isso aconteceu? De repente, assim. Aí no domingo seguinte você chega cheio de cuidados, assim, que você já espera que volta, tem que tomar muito cuidado, não sei o quê. E a pessoa toda alegre, abraça, assim, por que você está assim? Tem algum problema comigo? Eu estou feliz com você? Não sei o quê. E como é que é essa situação? E cada vez mais a gente vive desse jeito. Pouca ou nenhuma responsabilidade. Cada mês que passa, o Jornal da Globo faz um levantamento, por exemplo, a respeito do endividamento no Brasil. Você pode falar comigo, a gente está vivendo em crise. Estamos, mas não estávamos até 2 anos atrás. E o endividamento era enorme. Nós não temos muita responsabilidade com as coisas da nossa vida. Nós não temos muita responsabilidade, às vezes com a nossa palavra, às vezes com o nosso compromisso. Às vezes a gente se compromete de fazer uma coisa com a pessoa, mas a partir do momento que a gente vê que de repente não vai ser muito legal, eu posso perder alguma coisa com aquilo, rapidamente eu largo para lá, eu cancelo, eu digo que não. Pouca ou nenhuma responsabilidade. Má ou nenhuma percepção da realidade. Às vezes a gente relata uma coisa que quando a gente vai checar a fundo, não tem nada a ver com aquilo que você tinha percebido a respeito de como que as coisas estão. De repente você começa a se relacionar com uma pessoa, você tem uma impressão de que a pessoa é isso, aquilo, está pensando nisso, aquilo de você, não sei o quê. Quando você vai checar, não tinha nada daquilo acontecendo. De repente aquilo que a gente olha para a realidade não é exatamente o que está acontecendo no nosso dia a dia. E aí, como a gente não tem uma boa percepção da realidade, automaticamente temos grande dificuldade de reagir de maneira adequada às coisas que surgem para a gente. Ausência de um projeto de vida. Coisa que a gente tem falado no último ano aqui na igreja, frequentemente, batido nessa tecla. Qual é o seu projeto de vida? O que Deus quer de você? Aonde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Quando você olha para a sua existência, qual é o sentido que você atribui a ela? Ainda que o projeto vai mudar depois, porque você não tem todas as informações hoje, você tem algum tipo de esboço de projeto de vida? O que nós temos percebido na nossa sociedade, característica forte da nossa sociedade, é que não. A gente meio que vai vivendo de acordo com as coisas que vão surgindo. Surge uma oportunidade, aproveito ela. Surge outra, aproveito ela. Acaba uma oportunidade, vou tentar procurar outra. E nunca, não necessariamente relacionado com um projeto de vida. Falta de maturidade afetiva. E aí a gente cansa já de ver gente falando, estudos falando, reportagens em revistas, jornais, televisão, de como nós temos tido dificuldade de nos relacionar e como isso piorou com o surgimento e a popularização e a quantificação das mídias sociais.
como que a gente está cada vez mais cheio de amigos virtuais e cada vez com menos amigos verdadeiros. Como que a gente tem cada vez mais dificuldade de manter estabilidade nas nossas amizades, de fazer novas amizades. Dificuldades do relacionamento conjugal, dificuldade no casamento, dificuldade na relação do homem, que é completamente diferente da mulher, e conseguir entender e amadurecer, de lidar com essas diferenças, não como rivalidades, não como um contra o outro, mas como um complementando o outro, como um podendo suprir aquilo que o outro não tem. E aí, falta de maturidade intelectual, a dificuldade que a gente tem de aprender coisas novas, juntar com coisas que a gente já sabe, somar essas duas coisas e dar uma resposta adequada para novas situações que surgem. Às vezes até mesmo desinteresse em aprender coisas novas. Eu vi um artigo semana passada que eles estavam falando que a dificuldade que o brasileiro tem de ler, e o brasileiro lê muito pouco em relação a outros povos do mundo, é porque socialmente, e aí isso não é a nossa geração em si, mas socialmente nós passamos do analfabetismo para a televisão. Diferente de outros povos, que antes de surgir a televisão em outros lugares do mundo, eles já tinham sido alfabetizados, e o livro era a única maneira da pessoa às vezes se divertir, era a única maneira da pessoa fantasiar alguma coisa, da pessoa imaginar, da pessoa participar de alguma coisa diferente. E nós, como Brasil, a nível de Brasil, vivíamos como analfabetos boa parte da nossa existência, até a década de 50, a década de 60, e de repente a televisão surge, e aí a televisão supre isso que o livro dava para outras culturas, em outros países, e como a gente não passa por esse estágio da leitura a nível cultural, hoje a gente tem uma enorme dificuldade de ler um livro. Pouca educação da vontade. Eu quero e quero já. Eu não posso esperar. Eu não posso me planejar para ter. Eu não posso não ter. E o meu mundo não acabar porque eu não tive aquilo que eu tive vontade de ter. É uma vontade que não é educada. É uma vontade que manda na pessoa, ao invés de ser dominada pela pessoa. E aí, por último, critérios morais e éticos instáveis. O que é certo? O que é errado? Depende da fase que eu estou da vida, depende do que eu estou com vontade de fazer, depende com quem eu estou conversando. Às vezes eu tenho uma posição muito firme sobre um assunto, aí eu descubro que um amigo muito próximo meu está fazendo aquilo que eu achava que era errado, aí eu relativizo porque eu não quero perder aquela amizade, porque eu não quero ter problemas com aquela pessoa, mas aí depois eu tinha uma coisa mais que eu achava tão muito forte assim, descubro uma pessoa que eu não gosto está fazendo aquilo que era errado, aí eu transformo aquilo num negócio muito errado, até o dia que eu tenho vontade de fazer também, aí eu já não é tão errado assim, e de repente a gente não consegue mais definir o que é certo, o que é errado, na questão ética e na questão moral. Quando a gente olha para o nosso cenário político, e a gente percebe essas dificuldades que a gente tem tido no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, nas nossas esferas de governo, a gente percebe que isso tem também. Se você parar para pensar, todo mundo sabe que essas pessoas estão fazendo coisa errada. Todo mundo. Não tem dúvida, não tem assim, será que não estão? Todo mundo sabe. E, no entanto, eles continuam no poder, como se nada tivesse acontecido. Eles têm vários mecanismos para que eles possam se perpetuar no poder de maneira legal, ética, ainda que moralmente questionável. Essas dificuldades, esses 10 características que ele trabalha, que esse Henrique Rojas trabalha aqui, vão pautar esse nosso mês. Eu dividi essas 10 características em 4 setores, baseados no desenvolvimento de maturidade de Jesus.
como Jesus amadureceu. E se Jesus é o nosso modelo, e esses dias eu vi alguém, eu já não lembro onde que eu li isso, mas tem relativamente pouco tempo, que a gente costuma dizer assim, errar é humano. Aí esse escritor, não sei se foi Tim Keller, ele escreve assim, não, errar não é humano, errar é satânico. Quando Deus criou o ser humano foi criado para não errar. O ser humano perfeito criado por Deus não errava. E o grande modelo de humanidade que nós temos é Jesus, não sou eu. Eu sou um ser humano corrompido. Eu não sou o modelo de ser humano. Então, quando a gente vai olhar para essas coisas, isso aqui não faz parte da humanidade criada por Deus. Não faz parte da humanidade idealizada por Deus. Não faz parte daquilo que Deus deseja que nós, como seres humanos, sejamos. Por isso que Jesus ele vem, e a encarnação de Jesus é um mistério no sentido teológico da palavra, mas é algo muito interessante, porque Jesus, que era Deus, que era todo-poderoso, que sabia todas as coisas, criador dos céus e da terra, do universo, e de tudo que neles há, e tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, voluntariamente, ele abre mão de tudo o que ele sabia, de tudo que ele era, de tudo que ele conhecia. E ele entra no útero de Maria como um óvulo concebido. E ele começa a desenvolver como qualquer um de nós, com células se multiplicando, sem cérebro, sem esse sistema nervoso, e depois o cérebro dele foi sendo desenvolvido, o sistema nervoso dele foi chegando, e quando Jesus nasce, Jesus é igual, eu e você, um bebezinho chorando, que não dá conta de controlar nem o seu sistema fisiológico. Igual. E ele começa um processo de aprendizado, de crescimento e de amadurecimento, no mesmo ponto que cada um de nós começou o nosso. Então, eu queria que a gente olhasse para Jesus como o modelo daquilo que nós podemos chegar também. De que tipo de ser humano Deus deseja que a gente chegue. E aí lá em Lucas 2, no versículo 52, a gente tem uma frase, uma declaração de Lucas, que aparece lá, e que vai ser o versículo-chave dos nossos 4 domingos. E aí a gente vai refletir em outros textos bíblicos sobre cada uma dessas coisas. O texto de Lucas 2,52, ele está no contexto de quando Jesus, com 12 anos, ele vai até o templo, e aí, por algum motivo, o pai e a mãe deixam ele lá no templo, eles saem de Jerusalém, voltando para Nazaré, que ficava no norte, e aí, durante a caminhada deles, eles descobrem que Jesus não estava junto, eles voltam para Jerusalém, e por 3 dias eles ficam procurando Jesus fica sumido, com 12 anos de idade, e aí eles encontram Jesus no templo, e aí eles questionam Jesus por conta daquilo, e Jesus fala, olha, vocês não sabiam que era óbvio que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai? E aí nesse contexto é que Lucas faz essa descrição a respeito de Jesus. Ele diz o seguinte, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O crescer é o que está determinando todas as outras coisas relacionadas aqui. O crescer é o verbo principal dessa frase. É o verbo que está no ativo, que vai comandar todos os outros verbos. Agora, uma coisa interessante. De todos os outros sentidos em que Jesus crescia, nós temos um que a gente cresce igual ele. Estatura. O crescimento em estatura, ou crescimento cronológico, ele é um tipo de crescimento que a gente não para ele. Nós não temos nenhum tipo de controle sobre ele. Estatura figurada, tá, Biga? Pode ficar feliz que você também cresceu em estatura como Jesus, né? Cronologicamente falando. Esse tipo de crescimento, esse avanço biológico, ele é um avanço que a gente não retém ele.
Você cresceu. Você está aqui. Você se desenvolveu, você aprendeu a andar, você aprendeu a se controlar fisiologicamente, você tem força para desenvolver determinadas atividades que quando você era criança você não tinha. Esse crescimento é o crescimento natural. Agora a Bíblia diz que enquanto Jesus crescia em estatura, ele também crescia em 4 áreas fundamentais da vida, que essas são as áreas que às vezes delimitam a nossa imaturidade. É quando, voltando lá nas palavras do Rojas, a gente não consegue fazer com que o nosso desenvolvimento intelectual, afetivo, emocional acompanhe o crescimento cronológico. Jesus crescia em sabedoria, e é muito interessante que se você analisar os versículos anteriores ao versículo 52, diz que quando a Maria e José chegam no templo e encontram com Jesus, eles encontram Jesus sentado, fazendo perguntas para os líderes religiosos da época. Eles encontram Jesus estudando. Eles encontram Jesus questionando. E diz lá que os líderes ficaram impressionados e falaram assim, puxa, com 12 anos ele está fazendo esse tipo de pergunta. Sinal de que Jesus já estudava antes. Ele já desenvolvia nisso antes. Jesus crescia em graça. E aqui a palavra graça, ela tem o mesmo significado da palavra simpatia. Jesus crescia em simpatia diante das pessoas. Nós estamos falando de um desenvolvimento afetivo, de uma maturidade afetiva. Jesus crescia diante de Deus, ele crescia espiritualmente. E quando a gente vai olhar a vida de Jesus, ao contrário do que às vezes parece, que a gente faz uma leitura muito rápida, Jesus ele não sabia todas as coisas sobre o seu próprio ministério quando ele estava aqui na terra. Nós temos várias passagens na Bíblia que mostram que Jesus estava aprendendo coisas relacionadas à sua vida espiritual também. Quando a gente vê Jesus sendo tentado no deserto, a gente descobre isso. E quando a gente vê no último momento Jesus com os discípulos, em João capítulo 13, fala que naquele dia é que todas as coisas ficaram claras para Jesus. Até então ele não sabia todas as coisas sobre a sua própria vida espiritual. Agora, ele sabia tudo aquilo que ele precisava saber no momento que ele estava vivendo. E é isso que faz da gente pessoas maduras. A maturidade não significa você ser igual à pessoa mais madura que você conhece. Maturidade é você estar dentro do ritmo adequado para o seu desenvolvimento. Para onde você está, para o tempo de vida que você já teve. E a Bíblia diz que Jesus também crescia diante dos homens. Jesus crescia em serviço, em amor, em bondade, em fazer algo para a sociedade. Jesus não crescia para si, Jesus crescia para os outros. Então, ao longo dos próximos domingos, nós vamos trabalhar graça, Deus e homens. E aí hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da sabedoria. Crescer em sabedoria. Primeira área que a gente precisa avaliar para a gente pensar a respeito da nossa maturidade. Se a gente relacionar daquelas 10 áreas lá do Rojas, talvez essas 4 sejam as áreas mais afetas à questão da sabedoria. Descompasso entre idade cronológica e mental, desconhecimento de si, mal nenhuma percepção da realidade e falta de maturidade intelectual. Quando nós crescemos em sabedoria, nós conseguimos resolver esses 4 itens aqui. Quando a gente pensa sobre sabedoria, e a gente olha a questão da sabedoria na Bíblia, talvez é um dos temas mais trabalhados na Bíblia. Essa palavra aparece milhares de vezes na Bíblia. É um termo que o tempo inteiro ele está sendo buscado ou trabalhado de alguma maneira. Nós temos alguns livros na Bíblia que eles são voltados somente para a questão de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Jó. No Novo Testamento, o livro de Tiago, que é chamado de o provérbio do Novo, os provérbios do Novo Testamento. Um livro que trabalha praticamente o tempo inteiro na questão da sabedoria. E nós vamos encontrar Paulo falando sobre isso, Jesus falando sobre isso, o pessoal do Antigo Testamento falando sobre isso, porque
Sabedoria é algo muito importante. Lá em Provérbios 9, versículo 10, a gente tem uma passagem que diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a base da sabedoria. A gente não vai trabalhar muito isso agora, esse tema vai ser trabalhado com vocês durante a semana, nos grupos caseiros, a partir da terça-feira, vocês vão ter a oportunidade de explorar isso um pouco mais. Mas eu queria olhar com vocês um outro texto sobre sabedoria, que está lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15, que é um texto que ele desperta a gente, ou ele dá algumas dicas práticas de como nós podemos viver uma vida de sabedoria, ou quem sabe iniciar isso, perceber como está a nossa vida nessa questão da maturidade, em que compasso a gente está, de acordo com o nosso crescimento cronológico e o nosso desenvolvimento em sabedoria, certos de que todo mundo que quiser ser sábio, pode ser sábio. Isso é uma garantia que a Bíblia traz para a gente. Tiago diz que quem quiser sabedoria, é só pedir. Ora, a gente sabe que o pedir não é aquele pedir que a gente me dá, dou e dei. Quando a Bíblia fala sobre oração, ela fala sobre envolvimento. Ela fala sobre você estar orando, pedindo em relacionamento com aquele que você está buscando. E muitas vezes pedir não é toma aqui, pedir é estar ali, pega lá. E essa ideia do pega lá é que a gente às vezes fica para trás na coisa. Porque a gente pede para Deus, Deus me dá sabedoria, e Deus fala assim, beleza, dou sim, pega lá na estante. A gente fala, na estante eu não quero ir, estou com preguiça. Não vou lá buscar esse negócio. E aí a gente fala, Deus não deu, deu. E falou para você onde é que estava. Lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, a gente tem a seguinte afirmação. Portanto, vejam prudentemente como andam, não como tontos, mas como sábios. É muito interessante a expressão grega que Paulo usa nessa passagem. Ele não usa não sábios ou ignorantes, não sei o quê. Ele usa um termo que a gente pode traduzir como tonto. Esse texto, esse versículo, ele é uma analogia de Paulo falando sobre como é que você caminha na sua vida. Ele começa usando um termo voltado para a visão física mesmo. É tipo assim, olha por onde você anda. A ideia é, antes de você dar um passo, dá uma olhada onde é que você vai pisar. Dá uma olhada para os lados, dá uma olhada atrás, olha para frente, percebe o ambiente antes de você começar a caminhar ali. Antes de você dar os seus primeiros passos ali, veja por onde você anda. Não anda igual um cara tonto assim, bestão, passeando, trombando nas coisas. Olha como é que você anda. Essa é a ideia de sabedoria que ele começa desenvolvendo nesse versículo. Presta atenção. Veja como é que você vai decidir as coisas que você vai decidir. Analise antes de tomar uma decisão. Estude sobre aquilo antes de você dizer sim ou não, ou de você direcionar a sua vida. Leia coisas relacionadas com aquele assunto, daquela decisão que você vai tomar para a sua vida inteira. Não fica simplesmente aproveitando oportunidades que estão surgindo para você, achando que todas as oportunidades que surgem são coisas boas que você tem que aproveitar a qualquer custo. Pense sobre isso que você vai fazer. Sabedoria começa quando a gente decide que não vai mais tomar decisões de qualquer jeito, mas que a gente vai começar a pensar antes de tomar a decisão. A gente vai analisar as coisas, a gente vai estudar sobre o assunto. A gente não vai dizer sim ou dizer não para as coisas, as propostas que aparecem para a gente, simplesmente porque o seu coração mandou você dizer sim ou não. É uma decisão que parte de uma análise sábia que você fez em relação àquilo. Agora, para e pensa, quanta coisa a gente faz na nossa vida no automático. Quanta coisa a gente faz simplesmente porque surgiu, porque apareceu,
e a gente não analisa com cuidado, a gente não lê, a gente não estuda, a gente não pergunta a pessoas que já viveram aquelas coisas antes de nós, pessoas mais velhas do que a gente, ou mais experientes naquela área, antes da gente tomar uma decisão. Eu acho muito interessante que, como advogado, volta e meia eu recebo algum tipo de causa, eu recebo algum tipo de consulta, que a pessoa ela chega e fala assim, olha, eu estou passando essa situação, esse problema eu estou enfrentando. Aí eu pergunto assim, beleza, tem contrato? Não. Você juntou algum documento antes? Não. Você perguntou para alguém antes sobre isso que você... Não, eu fiz, agora eu estou com um problema e agora eu preciso resolver. Muitos problemas jurídicos que as pessoas trazem para mim, eles são problemas que eram facilmente evitados. Facilmente evitados. Se antes de tomar aquela decisão, que às vezes é uma decisão que envolve muito dinheiro, às vezes é uma decisão que envolve o carro, às vezes é uma decisão que envolve a casa, às vezes é uma decisão que vai envolver toda a conta bancária da pessoa, às vezes é uma decisão que vai envolver todo o crédito da vida da pessoa, porque eu tenho pessoas hoje que têm dívidas que são impagáveis, e não são dívidas dessas que prescreve com 5 anos, como dívida que você faz um cartão de crédito, são às vezes dívidas com a justiça, que vai ficar devendo para sempre e aumentando cada ano que passa, que a pessoa ela podia facilmente ter evitado, se ela tivesse lido um pouquinho, perguntado um pouquinho, questionado um pouquinho, antes de tomar aquela decisão. Veja aonde você pisa, analisa, olha. Essa é a primeira coisa que Paulo traz para a gente aqui no desenvolvimento do versículo 15. Aí no versículo 16, ele faz uma outra afirmação. Aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Essa aqui é uma outra situação que a gente precisa aprender com relação à sabedoria. Como você gasta o seu tempo? Como que você investe o seu tempo? Tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Porque tempo é igual à nossa vida. Tempo é o tempo que você está vivendo aqui na Terra. Vida, você só tem uma. Pensa bem, você nunca mais vai fazer as coisas que você fazia quando você tinha 10, 12 anos de idade. Aquelas coisas ficaram para trás, porque o tempo passou. E você não tem controle sobre isso. A questão é, como é que você investe o seu tempo agora? Quanta coisa por ter desperdiçado tempo atrás, você poderia ter hoje e você já não tem. Oposições que você já podia estar e que você não está porque você investiu mal o seu tempo. E aí, como é que você está investindo o seu tempo hoje? Como é que você está aproveitando o seu tempo? Na versão mais tradicional fala sobre remir o tempo. Porque Paulo ele fala para a gente assim, olha, os dias são maus. A maneira como a coisa está posta no mundo não é a maneira ideal de ser. Então, como que você aproveita o seu tempo para não permitir que essas coisas estraguem a sua vida? Uma maneira prática que a gente pode usar para poder pensar sobre essa questão da sabedoria e começar a avançar a nossa maturidade nessa questão da sabedoria, é a gente fazer uma pergunta antes de qualquer decisão que a gente toma. Qual é a decisão sábia a tomar nessa situação? É uma pergunta que você precisa levá-la para o resto da sua vida. Antes de você dizer sim ou não. Antes de você definir como é que você vai viver o seu dia de amanhã. Quando você fizer o planejamento de que horas que você vai acordar amanhã. Qual é a decisão sábia a tomar na hora que eu vou acordar amanhã? A hora que você vai dormir. Qual é a decisão sábia a tomar com relação à hora de dormir, levando em conta a hora que eu tenho que acordar amanhã? Qual emprego você vai ter? Qual é a decisão sábia a tomar em uma coisa que vai tomar boa parte da minha vida? Entre 1/3 a metade da minha vida eu vou gastar nisso aí. Qual é a decisão sábia a tomar?
Essa pergunta a gente pode dividir ela em 3 subperguntas para ajudar a gente nessa questão. Considerando as minhas experiências passadas, qual é a decisão sábia a tomar nessa nova situação? Como você já lidou com essa mesma situação antes? Quando você teve que tomar a mesma decisão 1 ano atrás, como você tomou a decisão e quais foram os resultados que você teve a partir dessa tomada de decisão? Porque se os resultados foram ruins, a resposta óbvia é que você não deve tomar as mesmas decisões que você tomou no ano passado. Agora, a grande questão é que na hora da prática não é tão óbvio assim. Na hora que a gente toma a decisão, o nosso hábito, o nosso costume, a nossa educação, a maneira como a gente é construído socialmente, psicologicamente, intelectualmente, faz com que a gente tenda a tomar sempre as mesmas decisões, quando as mesmas situações surgem, não importa qual foi o resultado das decisões anteriores. E a gente fica batendo a cabeça na parede, às vezes pensando assim, não, uma hora amolece, eu consigo passar. Não, cara, vai para a porta. Mas a gente continua caminhando para o mesmo sentido. Quantas coisas na vida a gente faz assim? Tomando a mesma decisão, sendo que essa decisão já não foi legal anteriormente. Então essa é a primeira subpergunta. Considerando as minhas experiências passadas, qual é a decisão sábia a tomar nessa situação? A gente tem aquela frase bonitinha de Facebook, que eles dizem que foi o Einstein que disse, eu nunca verifiquei se foi o Einstein que disse, que ele fala assim, né, eu não lembro exatamente o iniciozinho, mas ele fala assim, tipo, burrice é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Pode ter sido Einstein, pode ter sido o Augusto Cury, pode ter sido Osho, né? Mas é interessante essa frase, porque realmente é burrice isso. Se você faz as mesmas coisas, você tem os mesmos resultados. Maior parte do tempo. A segunda pergunta, ou subpergunta, que você faz antes de você tomar uma decisão, é considerando a minha situação atual, qual é a decisão sábia a tomar nesse quesito? Por exemplo, você precisa definir se você vai comprar uma casa ou se você vai alugar uma casa. Então você definiu, por exemplo, na sua situação atual, que você vai morar onde você está morando. Essa é a sua decisão. Se você quer comprar uma casa que vale aí aproximadamente R$300 mil, a decisão sábia a tomar é comprar, se você tiver oportunidade. Se você quiser comprar uma casa que custe aí seus 800 mil a R$1 milhão, a decisão sábia a tomar é alugar, não é comprar. Porque o dinheiro rendendo permite que você alugue e ainda te sobra dinheiro. Por exemplo, quando a gente pensa sobre a nossa situação aqui na igreja local, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Quando a gente for tomar, hoje a gente aluga esse espaço, quando a gente for tomar a decisão de comprar, considerando a situação atual, vale a pena comprar ou vale a pena alugar? Depende de uma série de coisas na sua vida. Se você mora no Rio de Janeiro, por exemplo, vale a pena você comprar um carro ou andar de táxi? No Rio de Janeiro, vale a pena andar de táxi. Você economiza muito mais usando táxi do que se você comprar um carro lá, considerando todas as coisas que você gasta num veículo e as distâncias que existem lá. Agora, se você morar em São Leopoldo, vale a pena você comprar um carro, dependendo da quantidade de distância que você percorre, porque o preço do táxi aqui é muito superior ao preço do táxi lá. Então, considerando a situação atual, qual é a decisão mais sábia a tomar? O que eu tenho que fazer com o que eu tenho nas minhas mãos agora? Terceira subpergunta é, considerando os meus sonhos e a minha esperança para o futuro, qual é a decisão sábia a tomar naquilo que eu preciso fazer? E aí isso aqui está diretamente relacionado com aquilo que a gente leu anteriormente lá na questão da maturidade. O que você quer para o seu futuro? O que você quer para a sua vida? Você precisa ter definido o que você quer fazer na sua vida. Agora,
Se você pensar sobre o seu sonho, sobre a sua esperança para o futuro, das coisas que você faz hoje, quantas delas estão diretamente relacionadas para a construção ou para o alcance daquilo que você planejou para a sua vida no futuro? Às vezes a gente vai descobrir que pouca coisa, que às vezes a gente faz muita coisa, que não tem relação nenhuma com coisas que a gente vai construir a longo prazo, que não tem relação nenhuma com alguma coisa que você entendeu que é aquilo que você precisa fazer, ou que são as suas esperanças, ou sonhos que você tem para o seu futuro, para a sua vida daqui a um tempo. Então, qual é a decisão sábia a tomar, considerando o que você já viveu, considerando a sua situação atual e considerando os seus sonhos, a sua esperança para o futuro? Para a gente finalizar, tudo isso precisa ser norteado pelo versículo 17 do texto de Efésios 5, que a gente estava lendo. Paulo diz assim no 17: por essa razão, não se tornem ignorantes, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Nós que somos discípulos de Jesus, o nosso futuro e a nossa esperança e os nossos sonhos para o futuro, eles já foram dados para a gente. Aquilo que a gente vai ser, boa parte já foi entregue para a gente pelo próprio Jesus. Nós precisamos pensar, e esse componente extra, que vai garantir sentido de vida para a gente, se os meus sonhos e a minha esperança para o futuro também estão dentro da vontade do Senhor. Agora, olha que interessante. Paulo diz que nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Entender uma coisa, às vezes, leva tempo. Entender uma coisa, às vezes, não é você simplesmente ouvir o negócio e ficar exatamente claro para você agora e você começar a fazer. Quando a gente olha para essas questões da nossa vida espiritual e a gente pensa sobre o que Deus quer para a vida da gente, muitas vezes Deus vai dando o passo a passo para a gente. É isso que a gente vê na própria vida de Jesus. A gente percebe que quando Jesus ele chega para ser batizado por João Batista, Jesus não sabia qual era o próximo passo depois do batismo. Lá em João, no capítulo 4, a gente tem aquele episódio de que Jesus está no casamento e aí a mãe dele, acaba o vinho na festa, a mãe dele chega para Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus responde para ela assim: ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus sabia naquele momento é que a hora dele ainda não era chegada. Um dia, Jesus toma conhecimento, ele entende que era chegada a hora dele. Mas ele não sabia exatamente o que ele tinha que fazer a partir daquela situação. Então os evangelhos dizem para a gente que Jesus ele vai até o deserto para ser batizado por João. Quando ele chega no deserto, na beira do Rio Jordão, o João Batista vira e fala assim: eu não sou digno de te batizar, você que tinha que me batizar. Jesus fala assim: olha, eu estou aqui simplesmente para fazer a vontade de Deus. Ele usa a expressão, isso aqui é para que se cumpra a justiça de Deus. Só que justiça no sentido judaico não é o mesmo sentido de justiça no nosso sentido ocidental. Justiça na Bíblia é vontade de Deus. É aquilo que Deus quer para você. Na Bíblia, uma pessoa justa é alguém que faz a vontade de Deus, especificamente para ela. Quando Jesus chega para João Batista, ele fala assim: João, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. É vontade de Deus de que eu venha aqui me batizar no Rio Jordão. Mas Jesus não sabia o que ia acontecer depois. A Bíblia diz que no momento que Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, e aí ele é direcionado pelo Espírito para o deserto. Ele não sabia que ele ia para o deserto antes daquele momento. Aí ele vai para o deserto, ele fica 40 dias no deserto, jejuando e sendo tentado pelo diabo. Mas ele não sabia que horas que a tentação ia acabar e que horas que o jejum ia acabar. Até o momento em que 40 dias depois, anjos chegam e servem alimento para ele. E aí o texto diz que depois disso, então Jesus regressa e ele começa a pregar. Se você analisar as primeiras pregações de Jesus, é exatamente a mesma coisa que João Batista pregava.
A primeira mensagem pública de Jesus não é uma mensagem nova. Jesus não prega um sermão novo, ele não foi lá na Bíblia e desenvolveu uma coisa nova. Ele prega para as pessoas aquilo que ele ouviu João Batista pregando. Aí a gente continua analisando a vida de Jesus, a gente vai descobrindo que passo a passo, Jesus vai descobrindo as coisas. Um dia ele sobe no monte para orar porque ele tinha que escolher discípulos para ele, mas ele não sabia quem seriam esses discípulos. Mas a Bíblia diz que depois de uma noite em oração, ele desce e ele escolhe 12 para serem discípulos dele. Jesus buscava entender a vontade do Senhor progressivamente. Para a gente é assim também. A questão é, o que você já entendeu da vontade do Senhor hoje e você está fazendo? Aí você dá o passo para buscar a próxima vontade do Senhor para a sua vida. Nós temos a nossa vida direcionada pelo Senhor. Nós já temos o nosso futuro direcionado pelo Senhor. Sabedoria é a gente entender isso. Sabedoria é a gente analisar onde a gente está pisando, é a gente aproveitar bem o nosso tempo e a gente entender a vontade do Senhor para a nossa vida. E aí aquelas 3 perguntas vão ajudar você em todas as decisões que você precisa tomar para que você possa amadurecer em sabedoria. Eu queria, para a gente terminar, incentivar você a fazer um exercíciozinho prático, talvez hoje, talvez amanhã, aproveitar o feriado, tirar um tempinho para isso. A gente já está chegando de novo em mais um fim de ano, mais um momento que a gente começa a planejar listas para o ano que vem, aquela coisa toda que a gente faz todo ano, não cumpre às vezes nem metade do que planejou, mas a gente faz assim mesmo, e a gente está aí tentando sempre. Eu queria incentivar você a fazer 3 coisas, anotar 3 coisas, se você sentir a vontade, que durante a semana você compartilhasse com alguém, talvez compartilhe no grupo caseiro na terça, talvez escolhe alguém para você compartilhar isso. Primeira, um hábito que faz você usar mal o seu tempo. Qual é um hábito que você tem hoje que faz você perder muito tempo? Talvez excesso de uso de redes sociais, talvez excesso de jogos, talvez dorme em excesso, talvez descansa em excesso, talvez tenha lazer em excesso, talvez trabalhe em excesso. Um hábito que faz você usar mal o seu tempo, que você consegue perceber isso hoje. Segunda coisa que eu queria incentivar você a anotar, um sonho que você tem, mas não está fazendo nada para concretizar. Um alvo que você tem na sua vida, alguma coisa que você olhou para frente e falou assim, eu queria chegar lá, eu queria ser assim, eu queria fazer isso, eu queria ter essa capacidade, mas aí você olha para o seu momento atual, você descobre que você não está fazendo nada para alcançar aquilo. Não está dando nenhum passo rumo àquela situação. Terceira coisa que eu queria que você anotasse. Qual a vontade específica de Deus para a sua vida hoje? E a ideia é que seja instigante isso para você. A ideia é que você, a partir disso, quem sabe defina mudanças práticas para a sua vida. Quem sabe as decisões que você tem que tomar hoje, ou agora, ou até o final do ano, ou para o próximo ano, já possam ser tomadas, pautadas nisso aqui. Com essas 3 perguntas possam nortear você um pouquinho, para você amadurecer em sabedoria. Para que você consiga fazer com que a sua idade cronológica esteja exatamente no mesmo nível da sua idade intelectual, da sua idade afetiva, da sua idade para a vida, de todas as outras coisas. Sabedoria que vai gerar maturidade na gente.